Olá, meus amigos, alunos da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Esse vídeo é para a turma de Pandeiro 1 e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente viu nas últimas aulas, que era o conteúdo de valsa, e vamos seguir pegando hoje conteúdo de quiálteras. Então, vamos abrir um novo campo aí de estudo. A quiáltera, ela é um estudo que não vai se esgotar nessa aula, muito menos no primeiro semestre, muito menos no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o avançado, não se esgota, é cheio de possibilidades, é cheio de variações, existe muito pandeirista moderno que faz coisas maravilhosas utilizando quiálteras, então ela é um recurso que vai abrir um novo caminho para a gente tocar no pandeiro. Mas bom, primeiro retomando de onde a gente parou, eu tinha falado de valsa para vocês. E as valsas, elas são basicamente um subgênero do choro, né? Dentro do choro, quer dizer, existe a valsa como um gênero próprio, que existe muito forte na música europeia, mas dentro do choro existe essa chamada valsa-choro, que existe como subgênero dele, e que se divide basicamente em dois tipos de valsa. Em geral, eu divido assim. Aquela valsa mais lenta, mais dolente e tudo, cujos exemplos bons são Feia, Jacó do Bandolim, Revendo o Passado, várias valsas do Ernesto Nazaré, aí tem inúmeras. A Rosa do Pixinguinha, talvez seja o exemplo mais célebre. Funciona da seguinte maneira. Esse tipo de valsa, ela é uma valsa mais lenta, ela é uma valsa mais dolente. Ela é uma valsa que geralmente é tocada com um instrumento solista, às vezes um violão apenas, às vezes dois violões, às vezes dois violões e um cavaquinho, às vezes acompanhado de um piano. Assim, existem várias maneiras de tocar. Mas o ponto importante dessa instrumentação é que muitas vezes ela prescinde do pandeiro. Então muitas vezes o pandeiro não vai tocar. Por que o pandeiro não toca? Simplesmente pelo fato de que nesse tipo de música a oscilação de tempo ela vai ser muito usada pelo solista como uma forma de interpretação. Então ele vai para frente, vai para trás, vai puxar a música para frente, vai levar a música para trás, ele vai oscilar o andamento o tempo inteiro. Isso vai ser uma prerrogativa do solista para interpretar a música. E se a gente colocasse um pandeiro e o pandeiro ficasse ali marcando o tempo, ele basicamente ia ser algo que ia cercear a liberdade do solista de interpretar. O cara não ia poder fazer algumas coisas que ele faria normalmente, porque tem um pandeiro lá marcando o tempo. Então, nesse caso, o pandeiro não ajudaria, ele apenas atrapalharia. Então, por conta disso, acaba-se não usando o pandeiro, e é muito comum você ver interpretações dessas valsas sem o pandeiro. Então é algo que a gente pegou muitas vezes para não usar. Já as valsas em que se usa mais pandeiro, são aquelas valsas, que é o segundo subgênero da valsa-choro aí que a gente conhece, é essa valsa dobrada que a gente fala, valsa em 6. E a gente tem bons exemplos delas também, a gente tem Santa Morena, do Jacó do Bandolim, é uma bem conhecida, Chiquita, do Valdir Azevedo, Subindo ao Céu, Primeiro Amor, do Patápio Silva. São várias valsas diferentes que têm essa pegada para uma valsa mais acelerada. E nela, geralmente, a gente usa essa valsa dobrada que a gente pegou, a gente estudou também, que é a valsa em 6. Então a valsa simples, a valsa básica, a valsa de onde a gente partiu, retomando, é basicamente essa aqui. A gente toca em 3, a gente pode fazer polegar, dedo, dedo, polegar, dedo, base. Preferência pessoal minha é de fazer polegar, dedo, dedo, mas cabe a vocês escolherem a maneira como vocês preferem tocar. Polegar, dedo, base, funciona assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Mantendo aquele padrão que a gente tinha no choro, de abafar um ciclo, soltar o outro ciclo, beleza? Bom, o que a gente viu também é que a gente pode dividir cada uma dessas notas, que no caso da valsa é marcado por semínimas, a gente pode dividir em colcheias. Então fazer algo como 1, 2, 3. De novo, ó. A gente pode também dividir a segunda. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E a gente pode dividir a terceira. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2.
pode, e é assim que a gente chegou na valsa em 6, emendar todas essas divisões, fazer 1E, 2E, 3E, que é a mesma coisa de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E aí a gente vai fazer, e a gente ganha uma quantidade par de notas, e a gente consegue continuar alternando, né? Alternando aqui a batida, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Sim. Beleza? Então, dentro dessa divisão rítmica, o que a gente pode fazer, e às vezes dentro dessa valsa dobrada, ela é uma valsa que permite muito mais variação, ela permite mais oscilação. Então a gente vai poder variar de várias maneiras. O início do estudo dessas variações é marcar a quarta batida, tá? A quarta colcheia que a gente está tocando, a gente pode fazer um tapa, um polegar, porque sai aqui, né? 1, 2, 3, 4. Ela vai para a parte de cima da mão. Podemos fazer um tapa, podemos fazer um grave, podemos fazer alguma sonoridade assim. Então, eu uso muito, eu uso para poder variar. Quando a gente faz essa divisão em 4, o interessante é o início do estudo das variações desse tipo de valsa dobrada. Porque o que a gente faz? Quando a gente faz 4, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que a gente dividiu em 2? Botamos 3 para um lado, 3 para o outro. 1, 2, 3, terminando na base. 4, 5, 6, terminando no dedo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. É como se a gente estivesse tornando novamente esse ritmo, que está em 3, que é ternário, em binário. A gente estivesse falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. É uma forma de subdividir e achar um padrão de divisão rítmica que a gente está mais acostumado, com o qual a gente está mais acostumado. O que não necessariamente é a melhor forma de estudar. Na verdade, a gente tem que acostumar nosso cérebro a tocar em outros padrões rítmicos, mas nesse momento ele abre uma possibilidade muito grande para a gente. A gente começa, a partir disso, a pensar em várias coisas. Então, eu toco valsa variando. Comecei a tocar valsa variando, marcando esse 4 e começo a fazer outras divisões a partir disso. Então, exemplos aqui, como é que eu toco variando, eu faço algo tipo o básico, né? Beleza? Então, pensando no padrão em 6, a gente faz as variações todas aí dentro do negócio. Tranquilo? Então, dentro disso, dentro dessa valsa, a gente vai poder variar bastante, só que a gente não pode variar em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que a gente faz variação. Então, é claro que cada pandeirista tem sua liberdade, mas uma das coisas que eu vejo mais os solistas reclamarem é o chamado pandeiro solista. Aquele pandeiro que está tocando com um cara e de repente parece que ele está fazendo uma música à parte. Que ele está tocando sozinho, que ele está usando aquele estudo apenas, aquela música, como uma forma de estudar, de executar as coisas dele. Já vi muita gente falando disso, não, eu pego essa parte aqui, aí depois eu vou lá para a roda para treinar o negócio e tal. Assim, acaba que você está usando um conjunto todo, quando você faz isso, a música está servindo ao seu estudo e você não está servindo à música. Então, sou sempre a favor do pandeirista pensar em ele servir a música e não vice-versa, né? Claro que quando a gente começa, a gente está estudando e tal, eu não tinha essa percepção. Eu demorei a criar essa percepção de que, não, peraí, eu tô tocando com as pessoas aqui, não posso ficar aqui estudando com os outros, né? Assim, usando os outros para eu mesmo estudar. De qualquer maneira, então, existem lugares em que a gente pode variar. Então, a gente vai com o tempo, para saber esses lugares, apenas tocando. Achando, tocando, gravando, indo ao vivo, tocando com os outros, porque aí a gente percebe aonde soa bem, aonde não soa bem, né? Aonde fica bonito, aonde não fica. Então, uma coisa que eu falo, algumas dicas que eu dou para os meus alunos, por exemplo, muitas vezes, tanto essa valsa dobrada quanto o choro normal, a gente tem repetição de partes, tem A, B, B, A, C, C, A, forma tradicional do choro, né? Ou A, B, B, A. Então, se o sujeito tocou uma parte, ele vai tocar essa parte de novo,
é legal na apresentação do tema você tentar se manter mais reto. Mas quando vem a repetição do tema, você tem mais possibilidade de variação. Claro que você não vai sair alucinando, mas você tem mais possibilidade porque as pessoas já ouviram aquele tema. É até interessante para trazer algo de novo para o ouvinte, para o cara não ficar o tempo inteiro ouvindo a mesma coisa. Mas também não é qualquer lugar dentro da repetição que você pode fazer. Assim, tudo depende da proposta da música. Tem cada vez mais uns choros mais modernos, em que todo mundo meio que sola ao mesmo tempo e tal, que são coisas mais... uma forma mais contemporânea de tocar. E tem a maneira como a gente, bem tradicional, que é tocando bem sisudo, e existe um meio termo aí, que é onde eu me adequo mais, assim, o que eu gosto mais, né? Então, você viu na repetição de parte, você pode fazer, mas nem sempre, nem em todo lugar, antes de break, funciona bem. Combinou uma batida diferente com o cavaquinho, ouviu que o cavaquinho foi para outra batida, cola ali com ele. Sabe que tem um break que o violão de 7 cordas não vai usar? Vai ali e usa aquele break. Ou um espaço entre uma frase e outra. Ou quer colar com uma frase que o solista fez, não é legal colar tudo, mas colar uma frase de vez em quando não tem problema. Então, ter a parcimônia e ter o bom gosto para saber onde variar, onde não variar, né? Como dialogar entre o recurso técnico e a interferência dentro da interpretação dos outros, certo? Então, esse tipo de variação e esse tipo de estudo é muito importante. E ele parte da percepção. Então, vocês só vão saber ouvindo bastante choro, indo em roda de choro, tocando com os outros. Tem muito solista que, uma vez eu fui tocar, você vai tocar com um solista, às vezes o cara chega pra você e fala assim, porra, varia mais, bora, se solta. E aí ele quer que você se solte. E tem caras que falam assim, não, toca reto e tal. Tudo depende do solista, de com quem você está tocando. E a ideia é você conseguir se adaptar àquele solista, a percepção dele, a vontade dele, a maneira como ele gosta de que você toque, certo? Porque, no fundo, quem tem mais controle sobre a interpretação da música é o solista e também o pandeirista. Quer dizer, se você quiser, você consegue deixar a música muito alta, porque o seu instrumento é mais alto que os outros, você consegue trazer dinâmica para a música, você consegue trazer swing, né? E você consegue deixar ela mais reta. Então, você está servindo ali, você está trabalhando em conjunto com o solista. Se a ideia do solista estiver afinada com a ideia do pandeirista, aí geralmente o grupo funciona bem, certo? Bom, então um desses recursos de variação que a gente tem é justamente a Chialtra, do tema da nossa aula de hoje, e que tem muito a ver com o nosso estudo da valsa. Por quê? O que é a Chialtra? Vamos ao conceito. Ela é uma forma de você dividir um tempo fora do padrão habitual em que a gente divide. Então, vou me explicar a respeito disso. Perceberam que a gente pode usar as notas tipo semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e por aí vai indo? Então, por exemplo, numa divisão rítmica de 2/4, que é o padrão que a gente toca normalmente no choro, são 2 tempos de semínima. Se a gente usar a colcheia, a gente vai tocar dentro de cada um desses tempos 2 vezes. Se a gente usar a semicolcheia, a gente vai tocar dentro de cada um desses tempos 4 vezes. Se a gente usar a fusa, a gente vai tocar 8 vezes, e semifusa 16 vezes. Então segue essa progressão geométrica, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai indo. Mas se eu quiser fazer uma divisão rítmica que estiver fora desse padrão, eu não tenho muito nota como usar, né? Não tenho muito nota para usar. Percebam, eu posso fazer 4 usando semicolcheia e tirar a segunda, vai ficar 1, 3, 4, pá, 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 né? Posso tirar a terceira, pá, 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 né? É como se eu estivesse tocando em 4, né? E tirando um dos elementos ali daquele 4. Mas não é uma divisão simétrica em 3. Mesma coisa se eu for tocar, por exemplo, em fusa, e fizer, ao invés de 8 fusas, tirar a sétima, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sabe? Então, você emudecer uma nota não é você trocar a divisão. Trocar a divisão é você fazer uma divisão nova simétrica dentro daquele padrão de tempo. Então, ao invés de eu fazer 1, 2, 3, 4, eu faço 1, 2, 3. Percebe? É como se eu estivesse fazendo dentro de um padrão de 4 notas uma ideia ternária, usando 3. Tá? Então, esse tipo de divisão em que a gente altera esse padrão dentro de um tempo é chamado de Chialtra. Então, posso fazer uma Chialtra de 3, posso fazer uma Chialtra de 5, posso fazer de 7,
posso fazer de 9, posso fazer de 6. Então existem várias maneiras, várias Q-Altras diferentes. E a gente costuma usar mais, né, principalmente nesse momento, dois tipos de Q-Altra. A tercina, que é a Q-Altra de 3, e a sextina, que é a Q-Altra de 6. É como se eu estivesse tocando uma valsa dentro de um choro. De repente, eu troco o padrão rítmico dentro daquele choro que eu estava tocando. Então, por exemplo, o tempo continua sendo igual. Eu estou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Então a divisão, o tempo em si é o mesmo. O que eu estou fazendo é alterando a divisão dentro daquele tempo. Então dá aquela sensação de que eu puxei o freio de mão e quando eu saio dessa divisão rítmica diferente, dá a sensação de que eu soltei o freio de mão. É como se tivesse puxado para trás e de repente jogado para frente. Então funciona assim, né? Então é uma das aplicações desse estudo de valsa que vocês têm. É legal usar o metrônomo, coloca o metrônomo, porque senão a sua tendência vai ser jogar para frente, ou jogar para trás, oscilar, mas colocar um metrônomo ali bonitinho e de repente no meio do 4 faz 3. Mesma coisa em relação à sextina, que é a Q-Altra de 6 notas. Então é como se você fizesse o 1, 2, 3, 4, 5, 6 no meio do 4. Então estou aqui. Então, no meio do 4 notas, de repente eu fiz 6. E essa nova divisão abre um monte de possibilidades aí pra gente. A gente pode fazer antes de break, no meio da música, usa-se muito. Sextina é um recurso muito usado no choro. Claro que com a sua parcimônia, mas a gente pode fazer esse estudo e executando isso. Então, o que eu quero que vocês façam? Tocando o choro normalmente, de repente faz um tempo em 3, sem oscilar o andamento, coloca o metrônomo. Ou se não, tocando o choro bonitinho, de repente faz um tempo em 6. Então, sextina muito, muito usada no choro. Vou tocar livre aqui, livremente, e mostrar como é que usa a sextina. Estou aqui, ó. Ó, sextina. No meio do improviso, coloquei 6 ali, brincando, fazendo uma coisinha ou outra, umas frasezinhas bem idiomáticas de choro, né? Muito naquela pegada do Jorginho do Pandeiro e tal, tereco-teco, né? E tal, e de repente fazendo uma sextina ali no meio para dar uma variaçãozinha. Beleza? Então, a partir daí, abrem-se possibilidades, pensem nisso, deem uma olhada, tentem tocar. Vou mandar para vocês por WhatsApp exercícios para que vocês estudem e a gente vai progredindo a partir disso. Beleza? Muito obrigado, um grande beijo a todos, nos vemos, tchau, tchau.